E aí, minha turma de água doce e salgada, se ajeita aí na cadeira, puxa firme no teu anzol imaginário e dá aquele joinha no canal, porque hoje o Contos do Anzol traz um relato daqueles de gelar a espinha. Aqui é o cantinho de quem já perdeu isca, linha e até a paciência esperando o peixe, mas nunca perde o gosto de ouvir ou de contar. Um causo de pescador de verdade. Nesta mesa virtual vai ter emoção, mistério, arrepios e até aquele toque de sobrenatural que faz você ficar na dúvida se tudo isso é realidade ou lenda. E o episódio de hoje, rapaz, vou te contar. Começa como uma pescaria aparentemente normal, mas termina com um segredo tão pesado que nem o próprio rio teve coragem de repetir 2 vezes. Tá preparado para mergulhar nessa história comigo? Então solta o motor, porque o barco já tá à deriva e o anzol, bem, já tá dentro d'água. Nessa manhã de outono, o rio corria lento como se tivesse pressa de nada. Cheguei antes do sol nascer, às 5h30, com meu barco a motor já engatado num galho baixo de mato e a lona engordurada cobrindo todo o convés. O céu ainda guardava o tom arroxeado que a noite insistia em não largar, e um frio cortante me fez dar 2 tapas nos braços antes de puxar o casaco impermeável. Aquele mesmo que já vazava a água do bolso esquerdo, mas me protegeu bem em outras pescarias. Vinham comigo meu sobrinho Diogo, de 16 anos, e o cachorro dele, um vira-lata magro chamado Espeto. Fizemos a rampa num silêncio estranho, só o ronco baixinho do motor ecoando na mata, e o chip-chop dos pássaros dormindo sobre as folhas. O empurrão no barco foi discreto, quase respeitoso, como quem não quer acordar um gigante adormecido. Enquanto deslizamos pela água, as margens do rio iam tomando forma, galhadas negras estendendo dedos retorcidos, samambaias pendendo na beira. Um cenário que já me fez ter arrepios antes, mas que hoje me trouxe uma sensação de nostalgia. Há anos, pescava ali nos finais de semana com meu pai. Agora estava ali pelo trabalho. Diogo precisava aprender rápido para ajudar na venda dos tucunarés e dourados que eu trazia para a feira. Paramos perto de uma curva larga, onde uma pedra lisa escondia peixes gordos no fundo. Ali montei a vara com linha 0,30, carretilha nova e iscas vivas. Pequenos lambaris que comprei do Zeca, o barqueiro da cidade. O cheiro do rio era forte, mistura de barro úmido, capim verde e um leve azedo que lembrava fruta podre. Eu respirei fundo, sentindo o gosto de todas as vezes que já tive ali a mesma respiração ansiosa antes de lançar a linha. Enquanto ajustava o anzol, Diogo ajeitava o nó com cuidado, como se fosse provar seu talento ali. Não disse nada. Sabia que ele estava nervoso. Espeto, o cachorro, farejava a água e soltava um ganido baixo, como se avisasse que algo estava fora do comum. Foi quando ouvi um coro distante de sapos, um coachar que subia e descia como se alguém tentasse falar em código. Olhei para a mata e percebi que as árvores se alinhavam numa espécie de corredor, apontando para o rio como dedos acusatórios. Por um instante, pensei nos causos que rondam a pescaria. Barulho de voz no meio da madrugada, anzol que se arrasta sozinho, redes que voltam rasgadas, mas sacudi a cabeça. Histórias para turista, jegue, murmurou uma voz interna. Diogo me perguntou se aquela neblina baixinha que escorria sobre a água me incomodava. Balbuciei que era normal, que sempre acontecia no início do dia, antes do sol queimar o frio e espalhar tudo pelo ar. Aos poucos, o vento soprou mais forte, agitando a lona do barco e arrepiando minha nuca. A névoa que vinha rastejando do mato parecia querer cobrir tudo e as margens se tornaram silhuetas cinzentas. Esperei o motor pegar e desliguei, sentindo o silêncio pesar. Era aquele momento exato de tranquilidade, antes de algo acontecer. Chequei o relógio. Faltavam 10 minutos para as 6. Foi aí que ele apareceu pela primeira vez. Um vulto encurvado, de chapéu de palha, parado à beira do rio, quase camuflado na cor do tronco. Tinha a postura de quem olha para a água buscando resposta, e o chapéu cobria o rosto como um véu. Diogo percebeu antes de mim e apontou, mas o tremor na voz me fez fingir que não tinha visto nada. "Você trouxe pão?" perguntou o velho,
sem tirar os olhos da água. A voz era roufenha, mas firme. Carregava um sotaque do interior que me soou familiar. Pensei em responder, mas a surpresa travou minha língua. Ele se aproximou e esticou um saco plástico vazio. Pão velho afunda e irrita o peixe, mas pão fresco, completou, mexendo a pena de um sapuqueiro. Engoli seco e disse que esquecera. O velho fez um gesto com a cabeça, olhando para os meus apetrechos. Linha grossa, anzol 4-0, isca morta, quer pescaria caça-peixe, não pescaria prazeres. Não entendi direito, mas o som das palavras ficou retumbando no peito. Tirei do bolso um pouco de milho e ofereci. Ele recuou a mão e balançou a cabeça. Milho bom, mas milho só. Virou-se e sumiu na névoa, deixando um rastro de silêncio pesado. Diogo pigarreou e eu recusei olhar para trás. Tinha a impressão de que tudo ao redor mudara. Bati no casco do barco 3 vezes, como quem espanta mal-olhado, e ajeitei a vara. O rio parecia ter ficado mais escuro. O vento parou. Só restava o coachar distante e o bater leve das iscas na água. Ali, sem perceber, dei o primeiro passo de uma pescaria que prometia ser diferente de todas as outras. Algo me dizia que eu devia ter escutado o velho, mas naquele instante só ouvi o som da água chamando meu nome. Voltei a olhar para a ponta da minha vara quando senti a primeira fisgada. Foi suave, como se algo estivesse tocando a linha de dentro para fora, não me puxando para longe, mas abrindo espaço na água. Pensei que fosse um peixe tímido, daqueles que mordem de leve antes de desistir. Ajustei a mão na carretilha e esperei. A água se moveu de novo, um choque sutil, mas logo o fio enrijeceu e a vara arqueou. Puxa, Diogo! Chamei baixinho, com o coração sussurrando ansiedade. Ele ergueu o rosto, olhos brilhando com expectativa. Espeto latiu uma vez, correndo para a proa, o focinho farejando o ar úmido. Comecei a recolher a linha devagar, tentando sentir o que havia na ponta. Mas o objeto nadava de um jeito que eu nunca vi. Ora subia rápido, como se quisesse escapar à força. Ora mergulhava fundo devagarinho, arrastando tudo embora com paciência. Uma briga de água que lembrava caranguejo, escondido em fendas, ou um camarão titânico se debatendo antes de seguir no anzol. Será um dourado de respeito? Sussurrei, as mãos trêmulas. Diogo se aproximou com cuidado, segurando o cabo da vara junto comigo. A névoa ainda cobria os arredores, mas agora parecia vibrar de energia estranha, rodopiando ao nosso redor. A cada volta que eu dava na carretilha, a surpresa aumentava. O objeto puxava para um lado, depois para outro, como se estivesse vivo. O sol começava a nascer, raiando por entre as nuvens baixas, mas nenhum fio de luz parecia entrar no véu de nuvens que nos cercava. Era como pescar no limiar do dia com o crepúsculo do outro lado. De repente, eu senti um toque suave nas costas, como se alguém encostasse a mão no meu casaco. Virei o corpo num só movimento, mas não havia ninguém. Apenas o barco, o rio e o eco distante do coachar dos sapos. Olhei para Diogo, cujo olhar se encontrava com o meu num misto de medo e fascínio. "Ninguém aqui, tio", ele disse, a voz falhando. Espeto choramingou baixinho, o pelo arrepanhado. Voltei a cabeça para a vara e, num puxão inesperado, senti que estava próximo de trazer o tal objeto à superfície. Forcei a barra, inclinei o corpo para trás e a água se rompeu. Não era peixe. Era uma pequena caixa de metal, retangular, com cantos arredondados e ferrugem antiga. Parecia ter estado submersa há muito tempo. Tinha cerca de 20 centímetros de comprimento, 8 de largura e 5 de profundidade. Na tampa, um símbolo entalhado, um círculo envolvendo um triângulo com as pontas voltadas para baixo, algo que me soou sinistro e familiar, como se tivesse visto em algum documentário sobre sociedades secretas ou cultos antigos. O sol cortou a névoa num feixe rápido e quente, fazendo pequenas faíscas de brilho na caixa. Eu segurei o objeto pela beirada, sentindo-o pesado e frio, gotejando água barrenta. As mãos de Diogo tremiam ao tentar ajudar. Espeto latiu apressado, como se advertisse que algo não estava certo. "Tira daí", pediu Diogo, a voz quase inaudível. Isso não é coisa de pescaria, mas eu não conseguia largar. Meu olhar grudou no símbolo. Fechei os olhos um instante
recordando as palavras do velho que surgira antes do dia clarear. Linha grossa, anzol 40, isca morta. Quer pescaria caça-peixe, não pescaria prazeres. Aquelas frases ganharam contorno e sentido terrível. Seria aquele triângulo invertido a coisa que ele avisou? Abri a caixa com cuidado. A tampa rangeu como porta de armário enferrujado. Dentro, um pedaço de pergaminho amarelado, dobrado em 4 camadas. Debaixo do pergaminho, um punhado de moedas antigas, miúdas, de prata escura e gravadas com rostos que eu não reconhecia. Talvez reis medievais, quem sabe imperadores. Coloquei a caixa no chão do barco e peguei o pergaminho. O papel estalou quando desdobrei, revelando palavras escritas com tinta preta, em caligrafia antiga, com traços que formavam arabescos. Li em voz baixa: aquele que desperta o sono do rio paga o preço da própria alma. Devolva o que não é seu, antes que as águas chamem pelo eterno repouso. Senti um calafrio. O ar pareceu ficar mais denso, e o motor do barco, desligado, soltou um estalo como se quisesse ligar sozinho. Esperei alguns segundos, o silêncio pulsando ao redor, até que o sol, que antes surgira, fraquinho, desapareceu de novo. A névoa fechou-se mais forte, engolindo as margens e transformando o cenário em algo indistinto. Diogo segurou meu braço. Tio, vamos embora. Agora. Sua mão estava fria e úmida. Eu queria concordar, mas algo me prendia ao pergaminho. A curiosidade, o medo, a sensação de que aquelas palavras tinham vida própria. O rio sussurrava ao longe, um murmúrio que parecia dizer meu nome. Espera, respondi, guardando o pergaminho no bolso do casaco. Ele me olhou de soslaio, temendo o que havia dentro do meu peito. Peguei a caixa e coloquei no colete salva-vidas, ao meu lado. Se aquilo ia me salvar ou me condenar, eu ainda não sabia. Só tinha certeza de que era o ponto de partida para algo muito maior do que pescar tucunaré. Nesse instante, um estrondo raso cortou a água perto da popa. Espeto latiu feroz. Diogo deu um passo atrás e eu vacilei. A água borbulhou como se algo enorme estivesse subindo. Meu instinto gritou para trocar a caixa por remo e remar em disparada rumo à margem. Mas as pernas travaram. Um vulto escuro rompeu a superfície. Um tronco retorcido, talvez, ou a sombra de algo vivo. O riacho formou ondas circulares que balançaram o barco. Ouvi um som baixo, gutural, metade rugido, metade lamento. A névoa rolou e o vulto afundou de novo, levando com ele um último sopro de arrepio. O eco desse som ficou martelando na minha cabeça. Vi a marca no casco do barco, arranhada pela caixa de metal, como se ela tivesse sido arrancada do fundo por uma força antiga. Senti o cheiro forte de metal e água misturados e a sensação de que estávamos sendo observados. Eu falei para ir logo, gritou Diogo, a voz alta de medo. Despertei do transe. Agarrei o remo e empurrei a proa na direção da corrente. Espeto saltou atrás, ofegante, e tudo se tornou um borrão de névoa e remadas apressadas. Enquanto remávamos, longe, vi uma silhueta na margem, o velho de chapéu de palha, parado no mesmo lugar, olhando sem se mover. Ele ergueu o braço e acenou, não em despedida, mas como quem convoca algo para vir. A névoa rodou, e antes que eu pudesse entender, ele se dissolveu num borrão de folhas e luz cinzenta. Chegamos à rampa ofegante. Soltei o barco e puxei o motor. Ainda sem falar, Diogo vomitou um pouco de milho que tinha guardado no bolso. Espeto ficou ao nosso lado, tremendo, olhos fixos na água. Derrubei a caixa com o pergaminho no chão de terra batida e saí correndo na direção do carro, sem saber se levava comigo um tesouro ou uma maldição. Atrás de mim, o rio continuava escorrendo tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo tinha mudado para sempre. Aquela pescaria não seria apenas uma lembrança. Seria a história que eu contaria a seguir, para quem quisesse ouvir e acreditar. Nos dias seguintes, tentei retomar a rotina normal. Feira, venda de pescado, conserto de rede. Mas a lembrança do pergaminho grudava na minha cabeça como piolho insistente. Cada vez que piscava, via o triângulo invertido queimando a retina. À noite, acordava com o coração disparado, ouvindo o zunido fraco de água correndo, mesmo estando a casa inteira silenciosa. Na manhã de sábado, decidi voltar ao rio. Desta vez, sem o menino
e sem o cão. Para tentar entender melhor o enigma, levei apenas uma lanterna, uma sacola plástica e a caixa de metal dentro de um saco de estopa. Às 7 horas, quando a névoa ainda fazia dança de cortina sobre o espelho d'água, cheguei à rampa. O barco estava lá, encostado no mesmo galho, como se tivesse ficado à espera. Enquanto eu abria o motor, reparei que Espeto seguia meu passo na cabeça, mas ele não estava ali. Bati nos ombros e entendi. Era a imagem dele no meu cérebro, insistindo em lembrar o cheiro de pelo molhado. Sacudi a cabeça. Era hora de foco. Zarpei devagar até a curva onde tudo começara. A névoa engoliu o barco por inteiro, mas decidi levar a caixa até o meio do rio. Paralisei o motor e peguei o pergaminho na sacola. Abri-o outra vez, lendo: aquele que desperta o sono do rio paga o preço da própria alma. Devolva o que não é seu, antes que as águas chamem pelo eterno repouso. Fitei o texto buscando pista de como devolver. O velho dissera: não pescaria prazeres. Talvez fosse devolver no fundo do poço, no epicentro da correnteza, onde o objeto aparecera? Resolvi arriscar. Lancei a caixa no convés e amarrei-a firme. A cada remada, percebia a névoa mais densa como pano grosso cobrindo muralha. Do alto das margens, dava para ouvir o chacoalhar de folhas e um sussurro comprido. Parecia o eco de uma voz feminina, distante, repetindo palavras intraduzíveis. Meu peito apertava a cada som estranho. As remadas ficavam mais lentas. Cheguei ao ponto exato, onde o rio estreita antes de abrir numa queda rasteira. As rochas ali formam uma bacia profunda, e era ali que a caixa surgira. Apoiei o barco entre duas pedras, molhando o casco de água gelada, e desamarrei a caixa. Segurei-a com cuidado e, por um instante, imaginei abrir de novo e arrancar o pergaminho para queimá-lo. Mas alguma coisa me disse para respeitar o aviso. Ergui a caixa acima da cabeça e, com um sopro contido, joguei-a na bacia. O metal cortou o ar e mergulhou com um estalo abafado. A água formou um redemoinho circular tão violento que senti o barco tremer. Um clarão esverdeado iluminou o líquido, como o vagalume de outro mundo, e na mesma hora, um cipoal de vozes caiu sobre mim, falando em coro: Pai, alma, maré, retorno. Fechei os olhos, sentindo o coração bater na garganta. O motor ligou sozinho, girando as hélices e arremessando gotas como chuva fina. Eu tentei desligar, mas o botão parecia colado. Foi quando ouvi um estalo baixo atrás de mim. Alguém encostou no casco, como se quisesse subir. Virei o corpo devagar, pronto para enfrentar um intruso. Mas não era humano. Era o velho, mais nítido que antes. Chapéu de palha perfeitamente ajustado, roupas limpas, rosto jovem e enrugado ao mesmo tempo. Ele pousou a mão sobre a proa e sorriu, sem falar nada. No braço direito, trazia o símbolo do triângulo invertido, riscado a faca na pele. Engoli seco e perguntei em voz trêmula: Por quê? O que quer de mim? Ele baixou o chapéu, os olhos fixos no meu, e murmurou: O rio não esquece. Eu cuidei destas águas antes de nascer. Cuidei do que foi enterrado aqui. Você despertou algo que dormia no fundo, e agora deve selar o pacto. Antes que eu pudesse responder, o barco balançou forte, como se uma mão gigante o empurrasse. A lanterna caiu no convés, e as sombras criaram rostos que surgiam e sumiam nas paredes de névoa. Senti uma dor aguda no peito, como se alguém puxasse o sangue do meu corpo. Quando recuperei a consciência, o motor estava calmo. O sol alto já cortava a névoa, afastando-a em ondas finas. O velho sumira, e a bacia estava lisa, sem sinal da caixa. Olhei para o rio e vi apenas uma mancha circular escura, onde o metal afundara. Voltei o barco para a margem trêmulo. Pensei em chamar Diogo, mas percebi que ele não iria acreditar. Sacudi a cabeça. Talvez tudo não passara de alucinação. Mas, ao encostar o barco, notei que a tatuagem no pulso, que antes não existia, brilhava levemente. Era o mesmo triângulo invertido. Toquei o desenho com o dedo e senti o calor subir pelo braço, uma fagulha viva correndo para o coração. Naquela tarde, tentei lavar o braço com água corrente, sabão, até limpador de motor. Nada tirou o símbolo. Ele queimava a pele de leve, lembrando-me a cada pulsar que eu tinha um novo guardião, ou uma nova sentença. Quando escureceu,
Uma brisa úmida trouxe o sorriso distante de sapo. Antes de dormir, abracei o menino sem forças para contar a verdade. Espeto se enroscou entre meus pés, rosnando baixo para o escuro. Deitei na rede e senti o peso do rio sobre meu peito. A marca no braço latejava igual a uma segunda respiração. E, em sonhos, ouvi aquela voz feminina, repetindo dolorida: retorno. Soube ali que nada mais seria como antes. O mistério não apenas me perseguia, ele me habitava. Na madrugada seguinte ao retorno, o peso do pacto apertava meu peito como pedra de moinho. Tentei ignorar as pulsações no braço, mas cada batida era lembrança viva daquele triângulo invertido. O sono fugia, e as sombras no quarto ganhavam contornos humanos. Espeto dormia aos meus pés, mas seu ronco parecia sussurrar segredos. Decidi enfrentar o medo. Voltei ao rio justamente ao meio-dia, sob um sol inclemente que queimava a névoa. Levei apenas uma faca, uma garrafa de água e o resto da corda que antes amarrei à caixa. Queria encontrar o velho e exigir respostas, ou pelo menos encerrar aquilo de uma vez. Ancorei o barco na margem onde o chapéu de palha havia aparecido. Olhei para as árvores retorcidas, mas nada se moveu. Avancei silencioso, apoiando o casco na terra batida, e me adentrei numa trilha estreita que eu sabia levar a um antigo porto de cargas abandonado. Foi lá, entre caixotes apodrecidos e dormentes mofados, que o encontrei. O velho estava encostado num dormente, os dedos cavando terra entre as ripas. Seu chapéu pendia sobre os olhos, mas a tatuagem no pescoço, o mesmo triângulo invertido, reluzia sob o sol. Parecia jovem, mas seus olhos eram profundos, como poços de água salgada. "Por que me escolheu?" perguntei, engolindo a seco. Ele ergueu o olhar, e aquele sorriso cansado surgiu nos lábios. "Você escutou o rio", disse ele, voz pausada. "Poucos têm essa dádiva. O rio fala, e a gente sonha, mas também cobra." "Cobra o quê?" Respirei fundo. "Você falou em alma. Vem cobrar minha alma aqui?" Ele levantou-se, pegou uma pequena ampulheta de vidro presa a um cordão no pescoço e ergueu-a. "Tempo", disse. "Água e tempo desgastam tudo. Seu tempo está correndo." Senti o estômago revirar, ao ver a areia escorrer num suspiro dentro daquele vidro. Cada grão caía como segunda, marcando a finitude do meu pacto. "Então, o que quer de mim?" Engoli as palavras. Ele virou a ampulheta de cabeça para baixo. O som do vidro ecoou no ar seco. "Memórias", resumiu. "As águas guardam lembranças dos que pescam aqui. Cada história é pedágio. Sem ela, não há passagem." A ficha caiu. O velho queria minhas memórias da pescaria, do medo, do pergaminho, do triângulo. Ele exigia que eu contasse em detalhes o que vivera e que entregasse parte de mim àquelas águas. "Aceita minhas pescarias, mas quer minha vida", resmunguei. Ele torciu o lábio num sorriso triste. "Não sua vida inteira, mas pedaços, verdades que você nunca contou. Agora, escolha. Entrega as lembranças boas ou as ruins." Quase senti o rio subindo pela pele. Memórias boas, o pai sorrindo ao meu lado, o sol durante a pescaria. Mas as ruins, o medo que senti, o grito abafado de Diogo, o som gutural de algo subindo, aquilo era meu. "E se eu me recusar?" Ousei perguntar, a voz falhando. O velho caminhou até a beira do rio, parou e olhou para as águas. A correnteza formava círculos lentos, como água fazendo cócegas no casco. O rio não perdoa quem escolhe se não entrega, e ele aprende rápido. "Você perdeu o direito de escolher." Antes que eu reagisse, ele se virou e, num só movimento, puxou o cordão com a ampulheta e a lançou ao rio. A ampulheta caiu no espelho d'água, girou uma vez e submergiu. "Agora é tarde", disse ele, abaixando o chapéu. Fui tomado por um pânico gelado. Aquela ampulheta era o cronômetro da minha própria alma. Se eu não contasse minhas memórias, o rio as tomaria por completo. Então, engoli o orgulho e respondi: "Eu conto tudo." O velho acenou, satisfeito. "Então comece." Escolhi onde começar. Descrevi a névoa que abraçou o barco, o rostinho de Diogo iluminado pela lanterna, o tilintar das moedas na caixa, a tinta preta do pergaminho escorrendo pela água. Falei do triângulo invertido, do barulho gutural, do medo que congelou meus ossos quando o vulto afundou de volta. Fui despejando cada cena, em prantos,
como se cuspisse um remorso. A cada detalhe, sentia o peso no braço, a marca pulsando menos forte, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. As palavras formavam um fio invisível que ligava minha memória àquele rio. Quando terminei o relato, a voz falhou e caí de joelhos na margem. O velho se aproximou e estendeu a mão para me ajudar a levantar. O sol batia no chapéu, rendendo brilho à palha. "Muito bem, agora olhe", apontou para o rio. Vi pedaços de pergaminho flutuando na superfície, se desfazendo em tiras tão finas que sumiam na corrente. As moedas que emergiram rolavam sobre as pedras submersas e deslizaram para o leito, perdendo-se na escuridão. O vidro da ampulheta jamais retornaria. "Está selado", confirmou ele. "Sua alma pertence ao rio em parte, mas sua memória eterna agora está livre." Eu não sabia se sentir alívio ou vazio. A névoa se dissipou de vez, deixando o dia claro e quente. O velho me olhou com olhos cansados. "Volte ao seu barco." A pescaria acabou. Sem uma palavra, segui até o casco e empurrei-o para a água. Ele me acompanhou em silêncio até a rampa. Quando alcancei a terra firme, olhei para trás. O velho desaparecia na trilha, como nuvem que se dissipa ao sol. Toquei o pulso. A marca ainda existia, mas já não queimava. Era tatuagem, não cicatriz. Um lembrete silencioso de que eu cumprira o combinado. Mais tarde, lá em casa, encontrei Diogo pescando no quintal com uma vara de bambu. Perguntou se eu tinha pescado algo bom. Sorri, puxei o filho no colo e respondi: "Peguei algo que vale mais que peixe." E naquele momento, soube que carregaria a história para sempre. O pacto, o triângulo e o trilho de memórias dissolvidas no rio. Na manhã seguinte, acordei cedo sem aquele peso sufocante no peito. A marca no pulso ainda reluzia sob a luz fraca do abajur. Mas a dor tinha ido embora. Esperei ouvir o sussurro da água correndo, mas só havia o silêncio do quarto. Sentei na beira da cama e, pela primeira vez em dias, respirei fundo. Havia algo de alívio misturado com vazio. Desci até a cozinha, onde Diogo tomava café com pão amanhecido. Ele levantou o olhar e sorriu ao me ver. Perguntei se ele sentiu algo diferente ontem à noite. Ele deu de ombro. "Só sonho de pescaria normal, tio." Espeto veio manhoso, pedindo carinho. A casa inteira parecia querer me dizer que a vida seguia, ainda que nada fosse igual. Decidi não voltar ao rio, pelo menos não tão cedo. Havia medo, sim, mas também respeito. Aquele pedaço de rio não era mais uma simples pescaria. Era um lugar de memória viva, de vozes perdidas e segredos guardados. Pensei em ir conversar com o Zeca, o barqueiro, para perguntar se alguém contava lendas sobre aquela curva, mas desisti. Seria reviver o pacto. Passei o dia arrumando redes, ajeitando iscas novas, mas minha mente voava de volta ao pergaminho, às moedas, ao vulto que submergia. Cheguei a brincar com Diogo, lançando a linha no tanque de peixe no quintal. E ele ria dizendo que eu ainda era pescador, mas de água residencial. Sorri sem vontade. Aquilo me lembrava. A pesca agora era menos sobre o que fisgava e mais sobre o que se devolvia. Quando o sol baixou, resolvi escrever tudo num caderno grosso que guardei no armário. Cada detalhe. O frio da neblina, o olhar do velho, o toque na vara, o barulho gutural, o pacto selado. Foi terapêutico rasgar as páginas com as palavras e depois rasgá-las e atirar os pedaços ao vento. Deixei apenas a capa. A história permaneceria ali, mas as memórias ruins eu soltaria no ar. No dia seguinte, voltei ao rio, desta vez só para pescar de verdade. Cheguei à curva ao meio-dia, o sol castigando o rosto. Não havia névoa, não havia velho, não havia caixa metálica. Somente o som da água correndo, o coachar distante dos sapos e a sombra das árvores se projetando no espelho d'água. Soltei a âncora e montei a vara com isca viva. O ritmo das castanhas batendo na água me trouxe uma paz surpreendente. Lancei a linha e esperei. Não senti fisgada estranha, só o balanço suave do barco. Fechei os olhos e, por um instante, imaginei ouvir o murmurinho do rio, repetindo o meu nome. Sorri e me convenci que era apenas imaginação ou a minha alma, recobrando o sossego. Horas depois, quando recolhi um tucunaré de bom porte,
Senti que era como pescar de novo a confiança. Puxei o peixe, olhei nos olhos escuros dele e, num sussurro, agradeci por me lembrar do simples prazer de estar ali, sem mistério nem medo. No caminho de volta, passei pela rampa e notei um pequeno galho caído, que antes não ficava ali. Peguei, examinei, tinha a forma exata de um anzol entalhado na ponta. Depositei o galho sobre a água limpa do rio e sussurrei: "Obrigado pelo aviso, meu amigo." A correnteza levou o galho se perdendo na distância e senti um frio bom percorrer a espinha, um aceno final do velho guardião das águas. Em casa, guardei os tucunarés na caixa térmica, mas o triângulo invertido no pulso servia de lembrete. Algumas histórias são pedágio de alma e nem toda recompensa vem em prata ou ouro. Há tesouros feitos de silêncio, de promessas cumpridas e de respeito ao que dorme no fundo. Hoje, quando conto essa história num boteco à beira do rio, sotaque grosso e olhos baixos, muitos dão risada, acham que é causo de pescador. Mas sempre tem alguém que engole o riso e diz: "Eu vi algo parecido." Nessa hora, me inclino, dou um gole na cachaça barata e respondo: "Então você sabe como é mexer com o que não é seu." E sigo pescando. Peixes, memórias e, vez ou outra, histórias que só o rio sabe de verdade. Se me pedirem o que mudou após o que vivi, respondo que ganhei duas coisas: pontas de memória que ninguém mais vai ter, e o respeito eterno pelas águas que guardam segredos. Há quem ache besteira ou causo de pescador maluco. Mas o interessante é que, vez ou outra, alguém surge no bar com um olhar distante e diz: "Eu também já senti o rio me chamar pelo nome." Aí a roda silencia e ouvimos apenas o vento nas palhas do teto, como se o rio estivesse ali, escutando a conversa. E por fim, entendi: não há fim de história de pescador. Só novos começos, cada um com seu mistério guardado. Meu pacto pode ter sido com o rio, mas o elo maior foi com a própria história. Essa que sigo contando, seja no boteco, na feira ou num papel amassado no bolso. Porque pescaria é isso: caçar o incomum e devolver o que não é seu, deixando no rastro apenas as palavras para quem tiver coragem de escutar. E é isso, meu povo do anzol. Se essa pescaria te arrepou, como arrepia a cana na beira do rio, deixa o teu like, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo qual seria o pacto que você toparia fazer por uma história dessas. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder o próximo causo. Quer ver mais relatos brabos como esse? Me conta nos comentários qual lenda de rio ou mar você quer ouvir em seguida. Quem sabe o próximo Contos do Anzol não traz o seu pesadelo. Quer dizer, seu causo. Até a próxima. Mantenha o anzol na água e o respeito pelas águas sempre em primeiro lugar. Valeu e boa pesca!